Shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz. Hoje eu quero falar algo muito sério com a igreja do Brasil. Eu estava orando ao Senhor e durante o meu período de oração, nesses dias, o Espírito Santo tem me incomodado muito com uma palavra a respeito do comportamento da igreja nos últimos dias, nos últimos anos, né? E o Senhor tem me comovido e me interpelado muito em respeito do nosso comportamento diante das situações atuais. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu creio que nem todos entenderão, mas aqueles que estão recebendo do Senhor esse aviso entenderão que não é um tempo para brincadeira, não é um tempo para diversões, não é um tempo para estar distraído. É um tempo onde a igreja precisa entender qual é o seu papel enquanto ela está na terra. O Senhor estava ministrando ao meu coração algo muito sério. O Senhor falava para mim que, diante da situação atual, aonde as pessoas estão pecando, aonde os ímpios estão cometendo seus atos de impiedade, suas prostituições, corrupções e todo tipo de pecado contra o Senhor. O Senhor está esperando de nós, como povo dele, um posicionamento. Qual o posicionamento que a igreja deve ter diante de tal atitude, onde os ímpios estão cometendo seus atos e delitos contra o Senhor? Isso é uma questão muito importante para que a igreja entenda que não é porque o ímpio está cometendo seus atos de impiedade que nós ficaremos isentos das culpas ou até mesmo da responsabilidade que isso vai acarretar. O que acontece é que quando um povo começa a pecar, toda a terra sente. A palavra de Deus é muito clara. Várias vezes nós vemos Israel pecando contra o Senhor. E o Senhor, ele trouxe a Israel um julgamento de alinhamento. O Senhor trouxe penalidades por causa do pecado, para que o povo se arrependesse dos seus atos. Mas isso não quer dizer que não havia homens justos, ou homens íntegros, ou homens que temiam ao Senhor naquela época. Haviam sim homens que temiam ao Senhor. Nós vemos na palavra em Daniel que Daniel, Ananias, Azarias e Misael eram homens tementes ao Senhor, a tal ponto que eram capazes de morrer pelo Senhor. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam em Israel quando Israel foi invadida e levada em cativeiro para a Babilônia. O que a gente precisa entender é que a impiedade das pessoas que não temem ao Senhor podem acarretar para nós um prejuízo muito grande. Um descuido como esse, e como igreja do Senhor, pode trazer também para nós consequências severas. Deus não está esperando que os ímpios se arrependam. Deus está esperando que o seu povo clame. Deus está esperando que a sua igreja se posicione e se coloque em humilhação diante do Senhor. Deus está esperando que a igreja se coloque em posição de arrependimento pelo pecado da nação inteira. Porque diante de tal ato de pecado constantemente sendo praticado no solo do Brasil, isso trará para nós, todos nós, crentes e não crentes, muitas consequências. A palavra de Deus é clara quando ela mostra que a terra clama por causa da impiedade. O solo, a atmosfera e a natureza, ela grita, ela geme. E nós estamos vendo catástrofes das quais não era comum no Brasil. Isso é um sinal. Sim, é um sinal. Não podemos ignorar que a nossa terra brasileira já está cheia de pecado, contaminada pelo sangue e culpa. O Senhor está vendo toda a nação como um único homem. Não é como ímpios e crentes. O Senhor está olhando como um.
só homem. E nós precisamos tomar essa responsabilidade para nós. Não é sobre o ímpio estar pecando, é sobre todos nós estarmos debaixo de pecado. A consequência que veio para Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles eram homens íntegros, andavam nos caminhos do Senhor. Eles temiam ao Senhor, mas eles também foram levados cativos para a Babilônia e passaram os seus 70 anos no cativeiro. Precisamos nos posicionar. A palavra do Senhor, ela é clara. Em 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está esperando arrependimento do ímpio. Deus não está esperando o ímpio se prostrar e adorar o Senhor. Deus está esperando do seu povo, daquele que se chama pelo nome dele. A palavra do Senhor diz que toda a criação geme e aguarda, ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra do Senhor veio a mim hoje e disse algo muito forte. O Senhor está olhando o comportamento de cada um de nós diante do avanço das trevas. O Senhor está olhando para cada um de nós. Para mim e para você. O Senhor está olhando para mim e Ele está olhando para você. Como nós vamos nos comportar diante do avanço das trevas? O que vamos fazer? A palavra do Senhor fala que Ele está esperando pelos seus filhos se prostrarem e buscarem a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter. Não há escolha. Ainda que sejamos santos, irrepreensíveis diante do Senhor, o Senhor espera de nós a atitude do arrependimento. Deus sabe que muitos de nós não estamos lá nos prostituindo, mas somos nós que podemos ter acesso ao trono de Deus e clamar misericórdia e perdão para toda a nação. O Senhor está olhando para cada um de nós, para o nosso comportamento. Sabe? Como um pai que vê o seu filho em meio a uma situação de adversidade, de conflito entre os amigos que zombam, que riem, que o maltratam. O pai, ele olha de longe, atento ao comportamento do seu filho. Qual é a atitude que meu filho vai ter? Será que ele vai fazer exatamente como eu ensinei? Será que ele vai se comportar como eu ensinei? Será que ele vai ser corajoso como eu ensinei? Ou será que ele vai ser covarde? Deus, ele já nos ensinou o caminho do arrependimento. O caminho da oração, da busca, da humilhação diante dele. Nós fazemos isso todas as vezes que sentimos afligidos na nossa casa, com a nossa família, com alguém que a gente ama. Mas o Senhor também quer que a gente se coloque de joelhos pela nação, como um só homem. Porque o juízo que vem sobre a nação brasileira também cai sobre o justo. O sol nasce para todos.
Ele queima a pele de todo mundo. Não é sobre a igreja ser arrebatada daqui a alguns dias, é sobre qual é o comportamento que a igreja está tendo hoje. Será que vamos olhar como Jonas olhou para Nínive e desprezá-la no coração? Ou será que vamos ter o mesmo coração que houve também em Jesus? Que mesmo sabendo que o povo iria rejeitá-lo, continuou anunciando e orando pelo povo e se sacrificou por eles. Precisamos orar e nos humilhar. Quem sabe assim a colheita do eterno não aumenta na nossa nação e mais pessoas se voltam para o Senhor antes que chegue o fim. Vamos ter olhos com sabedoria. O Senhor, Ele está olhando para cada um de nós. Ele está olhando para o meu comportamento diante do avanço das trevas. Ele não está olhando somente para o avanço das trevas. Ele espera que eu, como filha dele, faça o que ele mandou. Ele espera que você, como filho e filha dele, faça o que ele mandou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja brasileira, vamos nos humilhar. Não é tempo de debochar do pecado do ímpio. É tempo de se humilhar perante o Eterno, pois o Senhor está esperando este comportamento de nós. Jesus na cruz, ele se humilhou mais um pouco e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles blasfemavam contra o Filho de Deus. E Jesus disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem se apresentou diante de Deus para pedir perdão pelo povo foi o próprio Cristo. Que eu e você possamos nos apresentar diante do Senhor para pedir perdão pelo pecado do nosso povo. Perdoa, Senhor, a nossa nação, porque ela não sabe o que faz. Não sabe que blasfemam contra ti e que contra elas anunciam, contra ela mesma anuncia ruínas. Ruína e decretos de morte. Não entendem que o Senhor é poderoso. Perdoa o nosso povo, Pai. Perdoa a nossa nação, que está andando cega para o precipício, perdida, sem direção. Nós lamentamos, Senhor, pelo pecado da nação. Lamentamos, Senhor, pela prostituição, pelo adultério, pela blasfêmia, pela corrupção, pelo derramamento de sangue, pelos roubos e furtos, pela mentira que é cultuada na nossa nação. Perdoa-nos, Senhor, porque sabemos que temos pecado contra ti. Diante dos teus olhos estão expostos todos os nossos delitos. Dia após dia, levantamos e erguemos as nossas mãos sujas de sangue, como se nada tivéssemos feito. O Senhor não está olhando para cada um, o Senhor está olhando para todos como se fosse um. E nós nos arrependemos, Senhor, pelo pecado que temos consumado diante dos teus olhos,
contra as crianças, pervertendo o caminho da juventude, introduzindo mentiras e ideias contra ti, contra o teu propósito para a vida delas. Perdoa-nos, Senhor, porque nos calamos diante de tanta maldade. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa omissão, pela nossa falta de coragem, pelo culto ao medo, em vez de sermos ousados e falar a verdade a quem precisa ouvir. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão covardes, pois a tua palavra diz que os temerosos não herdarão o reino de Deus. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos e nos ensina a entrar nos nossos quartos e fechar a nossa porta e chorar pela situação atual da nossa nação. Perdoa-nos, Senhor, por olhar para a iniquidade e tratá-la com desdém, como se ela fosse qualquer coisa, quando diante dos teus olhos é uma afronta. Sabemos que o Senhor está olhando para o nosso comportamento. O Senhor olha para cada um dos teus servos, esperando quem vai ficar na brecha para que esse povo não seja destruído. Abba, eu oro e peço ao Senhor perdão pelas vezes que o Senhor coloca em nosso coração para chorar pela nossa nação. Mas como nércias, nós simplesmente vamos dormir e zombar das atitudes e do pecado dos outros. Perdão, Senhor. Perdão por não levar em consideração o nome que carregamos, o teu nome, e por não zelar pelo nome do Senhor em nós. Perdão, Senhor, por não nos comportarmos como os embaixadores do teu reino, aqueles que podem e devem acessar o trono da graça em favor daqueles que estão perdidos e cegos e sem entendimento. Perdão, Senhor. Eu oro pela Igreja do Brasil. Eu oro pela nação do Brasil. Eu oro porque sou nação brasileira. E peço ao Senhor perdão. Peço ao Senhor perdão, porque sei que só em Ti podemos colher frutos de justiça e de paz na nação do Brasil. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eis-nos aqui, Senhor, clamando a Ti. Ó Deus dos céus, ouve a nossa oração. E que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. Na terra como no céu. Em nome de Jesus.